Versículo 18 está escrito: os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Aqui fala do apóstolo Paulo. Quando estava preso em Jerusalém, ele disse que foi examinado, mas ninguém que encontrou ele com crimes de morte. Então há muitos por aí que estão comparando bandidos, criminosos, faccionados, estrupadores, ou que seja, matadores, de ser vivente, e está oferecendo salvação, comparando, que Paulo era também um criminoso, matador de gente, só porque ele era policial, capitão da polícia. Mas está aqui escrito, nesse versículo 18, Paulo foi examinado, ninguém encontrou crimes de morte, apenas ele, como policial, prendia, arrastava, encerrava na prisão em Jerusalém, está escrito, e também era perseguidor da Igreja de Cristo. E por esse fato, por Deus ter um plano na vida de Paulo, quando ainda era Saulo, o Senhor Jesus pegou ele no caminho de Damasco e com resplendor de luz derrubou por terra, para que cumpra o que o Senhor Jesus disse: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Então, Saulo veio pela dor, o Senhor derrubou ele por terra, cegou as suas visões, e Saulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo disse: quem é, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus a quem você persegue, e duro é para você ir contra os meus agrilhões. Quer dizer, é duro você ir contra os meus filhos, os meus servos, os crentes que crêem na minha palavra? Então, porque aquele que se levanta contra o filho está se levantando contra o pai. Quem se levanta contra o pai está levantando contra o filho, porque o filho e o pai é um só. Então, aqui está o exemplo, nesse versículo 18, que Paulo nunca foi criminoso, apenas ele, na morte de Estevão, sustentou as roupas de Estevão, porque era uma tradição da lei naquela época, mas não foi criminoso e nem matador, na verdade, de ser humano. Então há muitos pregadores por aí que estão comparando, oferecendo salvação a criminoso, faccionado, aqueles que estão nos presídios, visitando, qual já fez quantas e quantas barbaridades, e está comparando. Você pode obedecer, aceitar Jesus como seu Salvador, porque Paulo, Saulo, era um criminoso e Deus salvou ele. Então, pelo contrário, aqui nós acabamos de ler que Saulo não era criminoso, nunca tinha matado ninguém. Ele foi examinado, não foi encontrado crimes de morte na vida dele. Então ele foi preso simplesmente por causa do Evangelho, porque ele saiu do meio dos seus irmãos e da sua tradição e foi pregar ao Senhor Jesus e a salvação, contando a obra que Deus fez na vida dele, qual, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu na sua vida, e assim daí por diante. E há muitos que estão no meio das ruas, desfilando, fazendo baderna e pregando. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, arriba a mão, porque nós estamos salvos, mas o mundo está condenado. E daí por diante são as pregações de mundo, qual não é por aí, está tudo errado. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus disse: com o ouvido se ouve, com o coração se crê e com a boca confessa. Se prega o Evangelho livremente, alguém escuta e, se ele crê com o coração, ele confessa com a boca que quer ser crente e servir a Deus. Segundo lugar, temos um coração que é casa, é templo e morada do Espírito Santo. Não se aceita Jesus na palma da mão, se aceita no coração. E também não é nós que aceita o Senhor Jesus, é Ele que aceita nós, porque o céu é dele e Ele só abre as portas para nós entrar se Ele quiser. Então, Ele mesmo disse: não foi vós que escolheu a mim, mas eu que escolhi a vós. Fica com essa lição e aprenda a servir a Deus.